Ei, Laureli, Oi, tudo bem? consegue me ouvir Pelo bem? computador não dá certo. Pelo computador não dá certo. Pelo computador não foi legal, mas estamos É, começando. Tá entrando um pessoal bacana aí já, né? É, Heloísa Pôncio, algumas pessoas estão entrando para o nosso diálogo. Então, opa, Laureli, tudo bem contigo? tudo bem com você, Paulo? Graças a Deus. Cristiano Lopes está entrando, olha que bacana. A Elo Consultoria também. O mais importante é que essa conversa nossa, ela fica depois lá no canal do YouTube, o que as escolas podem aprender, vai ficar no Facebook, eu vou te mandar também, e a gente vai mandar essa conversa para alguns gestores que sempre pedem devido ao horário, sabe, Laurélio? Uhum. E faz parte desse desafio da escola particular, esse pequeno cenário que a gente viveu de conexão. É a vida, é a vida. Isso mesmo. Laureli, nós É assim mesmo temos. que as coisas estão funcionando e não funcionando, né? Tá híbrido, tá É, bacana. É tudo que uhum, eu sonhei para a educação está acontecendo. uhum. Nós vamos ter que sair de uma zona de conforto. Nós temos um tema, né, Laureli, bem claro, que é o desafio da escola particular e indagações e possibilidades, né? Mas antes da Perfeito. gente começar, eu queria que você se apresentasse aqui para o pessoal que sempre entra, é, tanto no canal do YouTube, o vídeo vai migrar para lá depois, como no Facebook, e agora só no Instagram. Por que só no Instagram? Porque aqui no Instagram a gente consegue fazer uma experiência onde pais, daqui a pouco você vai ver, vai entrar uma escola de pais aqui, e o pessoal que a gente convida. Embaixo tem tipo um aviãozinho aí. Tá Uhum. aparecendo para você? Sim, sim. Esse aviãozinho você pode convidar quem você quiser para entrar na nossa conversa. É o que eu vou Ok, fazer, é o que eu vou fazer enquanto você se apresenta, mas eu tô aqui, tá? ok. Então, Tá bom. Aurélio, o que te levou para o mundo educacional? Como é que foi a sua trajetória educacional? E o que que te faz sentir essa paixão que eu sei que você sente, unido com uma racionalidade, com indicadores, para melhorar a educação brasileira? Bom, eu fui uma pessoa que tinha formação inicial em engenharia, engenharia eletrônica. E quando eu estava no quinto ano, eu acabei desistindo da engenharia porque eu adorava lecionar. Eu já lecionava desde quando eu estava no terceiro ano. E aí eu falei, não, eu quero ser mesmo é professor. Eu, eu acreditava na profissão de professor como sendo a profissão mais bonita e a mais importante que existia. E aí eu fiz uma carreira, naquela época, eu estou há 43 anos na área de educação, e naquela época as carreiras elas cresciam verticalmente, né? Hoje cresce Sim, horizontalmente, né? As pessoas têm várias verdade. carreiras durante a sua vida. E aí eu fui crescendo como coordenador, fui professor de física durante muitos anos, tanto em colégio como em pré-vestibular. Depois eu fui coordenador, fui diretor de escola, diretor pedagógico, diretor de sistema de ensino e depois passei pelas transições de aquisição, fui para empresas internacionais, né, que adquiriram outra, então passei por esse mundo maluco das migrações de empresa e depois eu fui para uma startup para mexer com análise de dados do Enem. Entrei profundamente durante alguns anos nisso. Depois trabalhei um pouco com a parte de competências socioemocionais, até que eu abri a minha empresa, que se chama Devir Projetos Educacionais, eu e mais dois sócios, e aí começamos a fazer vários projetos de atendimento a escolas, tanto no nível estratégico, como no nível de formação de professores. Fizemos uma recente publicação de livros para a Palavra Cantada, né, que vai ser uma Uau, coisa que muito legal. bacana que vai acontecer
no mercado educacional para o setor público. Enfim, temos trabalhado aí em várias áreas que atendem as escolas, especialmente a escola privada. Ô Laureli, depois dessa trajetória sua, só faltou dar um passeio lá na Lua, e o professor de física gosta. Laureli, brincadeira. Mas você não precisa ir na Lua não para responder a segunda pergunta, né? Que é, qual que é a visão estratégica que o gestor deve ter nesse momento? Por quê? Ele vai ter que pensar um plano de ação, né? Tem muitas áreas de atenção que ele vai ter que lidar para poder analisar e ter um bom resultado nesse momento de quarentena, de pandemia. Vou te dar um feedback aqui de Minas Gerais, de onde eu estou falando. Aqui, muitos pais entrando na justiça, procurando o PROCON, pais de escola particular. Nós estamos tendo a debandada assim, de pais que estão saindo das escolas particulares e matriculando os seus filhos nas escolas públicas. Em virtude dessa questão econômica mesmo. Então, agora, o gestor vai ter que ter essa visão estratégica. E, tendo em vista o seu conhecimento do mercado, você está no maior mercado da educação brasileira, que é São Paulo, né? Como é que você está vendo esse período? Qual que é a visão que o gestor tem que ter para reter, captar, tudo isso que ele precisa fazer nesse momento? Isso que você está dizendo como uma realidade de Minas Gerais, é uma realidade do país inteiro. Eu acho que não só nas capitais, mas nas cidades do interior, o país inteiro está sofrendo muito. E eu creio que a escola, ela tem que ter, em primeiro lugar, ela tem o seu projeto político-pedagógico, que é o seu grande eixo orientador. A partir desse projeto, ela deve cada vez mais solidificar essa sua identidade. Eu creio que durante alguns anos, e como fui diretor-geral de sistema de ensino, sei o quanto muitas escolas perderam a sua própria identidade para assumir identidade que não era a sua. Creio que nesse momento é fundamental ela levar ao conhecimento dessas famílias que estão na sua escola, pensando em 3 aspectos muito importantes. Eu penso que tem o administrativo financeiro, que eu estou considerando um grande bloco, o pedagógico, um outro bloco, e a tecnologia. Só que isso envolto pela área da comunicação. Quer dizer, eu creio que hoje a questão da comunicação se tornou fundamental. Cada vez mais a escola precisa estar próxima das famílias. E para estar próxima dessas famílias, ela precisa mostrar realmente que a escola que ela desenvolve tem um valor e entrega aquilo que é a expectativa desses pais. Eu sei que é muito difícil porque a escola está tendo que lidar com um fluxo de caixa que muitas vezes ela perdeu durante esse período, ela acabou perdendo pela inadimplência. E aí a discussão é caso a caso mesmo, porque com certeza tiveram famílias que perderam emprego, tiveram famílias que perderam renda, mas nem todos. Tem muita gente que, alguns até aproveitaram a deixa aí para pedirem um desconto horizontal, e eu creio que não é o caso de ter desconto horizontal, cada caso é um caso, como cada aluno é um aluno, como cada professor é um professor. Ao contrário do que os pais muitas vezes acham, a escola aumentou as suas despesas, tanto que ela teve que fazer investimentos importantes em tecnologia, investimentos importantes. Eu conheço escolas que acabaram enviando kits para os seus alunos, kits de educação infantil para os seus alunos. Agora, nesse último sábado, eu vi as escolas mandando kit de festa junina e fazendo uma festa junina junto com as famílias em casa. Quer dizer, são coisas das mais criativas que as famílias estão utilizando, que as escolas estão utilizando, para ficar próximo e junto dessas famílias e mostrando o valor que tem o seu projeto pedagógico. Então, me parece que estrategicamente ele tem que olhar para todos esses e não pode deixar nenhum dos pratinhos cair. Ele está equilibrando vários pratos ao mesmo tempo.
E realmente é difícil equilibrar tantos pratos. Então, é importante que toda a escola esteja alinhada e percebendo a interdependência entre as diferentes áreas. E como é que isso está associado também aos próprios fornecedores da escola. Muitas vezes a escola, e hoje ela tem vários fornecedores, e ela teve que nesse período, ela teve a escola que era integral, teve que suspender a cobrança de almoço, teve que suspender algumas aulas extras e cursos extracurriculares que ela teve. Então, ela teve que se reorganizar financeiramente de um jeito bastante complicado. Isso que você falou, de fato, tem acontecido, que é uma migração de alunos daquelas escolas que não tem, mas que o pai não consegue pagar, passar para uma outra escola. Né? E isso, o Zuquim está entrando aí, ô Zuquim, prazer te ver aí. Ele está perguntando onde que vocês trabalharam juntos, Laurete. Eu já nem sei mais, faz tanto tempo. Então, eu estava dizendo que realmente é nessa situação que ele se encontra de perder alunos, mas, por outro lado, alunos de outras escolas também estão migrando para escolas de um valor menor. Né? Então, está havendo realmente um cascateamento, né, de escolas de um nível de poder aquisitivo para outro poder aquisitivo. E eu creio que aumentou praticamente 10 vezes, se comparar, isso em São Paulo, se comparar em relação ao ano passado, no mês de maio foram 10 vezes maior o número de matrículas, abril e maio, né, do que foi o ano passado no setor público. Então, realmente está tendo um fluxo para o setor público. Mas eu lembro, quando teve lá o Plano Collor, que muitos pais Sim. não conseguiam pagar as escolas, migraram para o ensino público e acabaram retornando. Né? Então, eu sou um esperançoso que ele possa voltar ainda para as escolas. O duro é que a escola tem que se manter nesse período, tem que se manter, portanto, ela tem que ver aquilo que ela tem as maiores despesas, etc., e cortar, não tem jeito, ela tem que fazer cortes, assim como todas as famílias estão fazendo os seus cortes, ela também tem que se reorganizar, mantendo os salários dos professores, mostrando que a escola ela está com saúde financeira para sustentar e para poder continuar, e mostrando que, mesmo nessa aula remota, essa aula remota ela tem qualidade, e os professores estão se esforçando muito mesmo, para dar conta desse trabalho. Né? Isso. Ô, Laureli, obrigado. Que aula. Ó, tem aqui a Alzira. A Alzira é secretária de Educação de uma cidade lá do Nordeste, ela dá um DIME do Nordeste, ela está falando que a escola ficou mais inteligente e as famílias mais atuantes na vida dos filhos nesse período. E isso tem a ver com a pergunta que eu vou te fazer, que é a comunicação, não é? A comunicação é uma peça muito importante nesse momento. Seja a comunicação com os professores, com os pais, com os fornecedores. Como que a escola ela deve se preparar para fazer da comunicação uma sua aliada? Porque nós entendemos hoje que o texto, quando ele fica fora do contexto, ele pode virar pretexto para a gestão de risco e conflito da escola, né? Como é que você enxerga o papel da comunicação agora? Uma escola particular, ela nesse momento, né, Laureli, sobretudo as mais organizadas e capacitadas, ela já estava preparando o envelope de matrícula para mandar. E esse ano, que é também um ano onde nós teríamos que estar implantando a BNCC ficou para trás, né? Assim, implantando de maneira prática, né? A comunicação, de fato, ela é pano de fundo para tudo, né? Porque uma comunicação mal feita e em tempos de fake news, quando muitas notícias são colocadas, né? Ontem a gente se deparou com uma notícia sobre o número de óbitos e que depois de meia hora deram um novo dado. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento em que a informação ela corre de um jeito, numa velocidade absurda, e que a gente fala qual era a notícia verdadeira, a primeira ou a segunda, qual delas é a mais real. E além dessas diferentes mídias que se tem hoje,
né? Porque a escola, ela sempre teve a forma de se comunicar através dos seus comunicados, né? Mandava os seus comunicados através de e-mail, A etc. E agenda. agora ela tem agenda, né? E agora ela não tem mais isso. Ela tem que utilizar as mídias, as redes sociais, ela tem que usar outras ferramentas. Mas o mais importante é que com cada um desses grupos, a comunicação é diferente. Eu não posso usar a mesma comunicação para os professores e a mesma comunicação para as famílias. A escola precisa, antes, estar muito alinhada, como eu falei anteriormente, a uma interdependência entre as diferentes áreas da escola. E quanto mais ela se conecta internamente, melhor é a expressão da verdade que ela consegue passar através dessas diferentes mídias, seja através do seu site, seja através do Instagram, do Facebook, porque hoje tem um canal que não é um bom canal de comunicação, que é o WhatsApp. O WhatsApp, a gente sabe que a conversa ela se perde muito rapidamente. Então, ela precisa realmente ser muito bem orientada por gente que é da área, para que essa comunicação seja efetivamente, atinja o seu objetivo central. Caso contrário, ela perde a sua efetividade e isso é muito ruim, porque a melhor coisa agora é a transparência com as famílias. As famílias vão se orgulhar da escola que é transparente e que mostra as suas dificuldades e que mostra a sua luta para conseguir fazer com que os alunos aprendam mais e melhor. Então, quanto mais ela se dedicar a mostrar o que ela vai entregar e realmente entregar aquilo que ela se compromete a entregar, então essa comunicação fala de compromissos, e esses compromissos têm que ser efetivamente entregues, porque se eles não forem entregues, aí não há comunicação que reverta essa situação. Então isso me parece absolutamente fundamental, a mensagem certa para cada público e não a mesma mensagem para todos os públicos. Cada público tem uma mensagem diferente do outro. Laurélio, é tão importante isso que você está dizendo, porque é importante alinhar os microclimas e o clima organizacional da instituição para, na acolhida do pai, da criança, do adolescente, né, do educando, que a escola tenha uma linguagem comum nos seus diversos âmbitos, né, assim, quem faz o que e como. Uma vez que a comunicação ficou remota, ela, ela pode gerar um certo cansaço. Por exemplo, o Zezuquim está dizendo aqui, olha, muito legal, sabe que eu tenho um menino de 12 anos e vejo a loucura de ter uma relação intermediada por uma tela, que de fato é outra realidade. O difícil é que não se tem uma linguagem de fato EAD, mas uma aula que é pelo computador igual à presencial. Ele está dando um relato da escola do filho, né? Aí tem aqui Sim. o pessoal da Elo Consultoria dizendo, sim, com as aulas online os professores estão dialogando mais com os pais com funções bem definidas, diálogo que tínhamos perdido um pouco, não é? Você está dizendo da comunicação e em dezembro, não sei se você teve a notícia, eu lancei esse livro, o que as Sim, escolas sim, tive podem, notícia, sim. o que as escolas podem aprender. Esse livro já está na sua segunda impressão, não é edição, é impressão, porque foi lançado esse ano. E estamos lançando também mais dois, sabe, Laureli? Que um é para falar sobre metodologia ativa e o outro sobre a BNCC. Por que Sim. isso, essa trilogia? Nós estávamos pensando justamente em quais investimentos são inteligentes para a escola fazer nesse momento. Né? E aí eu vou. Antes disso, eu quero te perguntar uma coisa. Quais são os pontos de maior atenção que as escolas devem ter nesse momento? Nós estamos falando hoje de uma escola particular, nós vamos ter uma live depois sobre escola pública. E o que é exatamente crítico e o que pode ser uma oportunidade? Aquela coisa de quase uma matriz de SWOT que ele vai ter que fazer para a crise agora, né? Qual que é a ameaça, qual que é a oportunidade e o que a gente pode ganhar todos com isso. Porque
é ruim que o pai sinta que está perdendo, mas porém a escola tem custos operacionais que são fixos. E isso já está incomodando muitos diretores. Eu tenho tido contato com escolas médias e pequenas que já se fala em falência. E eu sou um otimista no mercado educacional. Eu acho que se essas escolas que atendem a alguns pais, segmentada lá num bairro da periferia, fecham, é muito ruim. É muito ruim para a sociedade, é muito ruim para os educadores, né? O que você acha que é o ponto de atenção, os maiores pontos de atenção para esse momento para gestores de escolas? Pois é. Eu acho que as escolas estão todas repensando a sua história. A escola sempre foi analógica, né? Ela já se falava há muito tempo da necessidade de implantar a cultura digital, que inclusive está na base curricular, né, da escola ter uma cultura digital. E isso muitas escolas não fizeram, a grande maioria não fez. E nesse momento começa-se um processo que foi a forceps, foi da noite para o dia, né, e aquela pessoa que colocou sobre o filho de 12 anos, eu também tenho uma de 14, e eu sei exatamente como é que isso funciona. Porque antigamente as escolas, outro dia até recebi uma charge, né, do gato lá, o do Tom, chegando na escola e estava escrito, não pode entrar com celular. E do lado tinha uma outra foto na pandemia, falando, por favor, volte para casa e estude pelo celular. Então, a escola que não usava o celular, que proibia até o uso de celular, de repente começa a perceber toda a potencialidade, mas os professores não estavam preparados. Então eles começaram a espelhar a sua própria aula através da mídia digital. Tem casos icônicos, né? Aquele caso do professor que escrevia na geladeira, né? Do caso de professores que compraram quadro negro pela Amazon para escrever com o giz na frente do celular, quer dizer, ou do iPad, né? Quer dizer, o que acontece é que ele não estava preparado para utilizar outras metodologias. E não estando preparado para utilizar essas metodologias, ele começou a fazer da forma que ele encontrava o melhor caminho. Então, isso é crítico. Eu pensar como é que eu preparo esse professor. Seja sob o ponto de vista da tecnologia, que é um aspecto, seja sob o ponto de vista de um dos aspectos que se abordou em um dos seus livros aí sobre metodologias ativas, né? Porque eu tenho muita clareza de que nós não podemos perder o que está acontecendo nesse momento. E no futuro eu vejo como muito importante o ensino se tornar um ensino híbrido, de verdade. Porque o ensino híbrido de verdade não é que parte do tempo ele é à distância ou remoto e parte do tempo ele é presencial, mas que ele possa utilizar, de fato, metodologias que possam fazer com que se utilize o espaço remoto para que o aluno seja autor, para que ele tenha autoria no processo, para que ele possa efetivamente utilizar o espaço remoto para que no presencial possa ser utilizado de um jeito que possa ter a discussão sobre os aprendizados que ele tem no ensino remoto. Eu sei de escola que fez agora estudo do meio através da internet. Ou seja, a escola fez a mesma programação que ela iria ter presencialmente, ela fez através dos meios digitais. E os alunos tiveram, o processo que aconteceu foi exatamente o mesmo processo que aconteceria se eles tivessem ido presencialmente. Ou seja, o que foi trabalhado antes, o durante e o depois, aconteceu. E eu tenho certeza que eles puderam se conectar. Os grupos puderam se discutir, fazer suas discussões nas salas criadas pelo Classroom. Ou seja, eles fizeram com que o ambiente fosse virtual, mas eles acabaram com as distâncias. Né? Tem até um conceito que está sendo utilizado de ESD, ensino sem distância.
Quer dizer, Isso. antigamente o professor falava assim, eu fecho a porta, ninguém sabe o que está acontecendo, eu faço o que eu quiser. Agora o mundo pode assistir à aula de um professor. E tá desafiante, né? E aí vem Muito. aquela ideia de aprendizagem significativa, de aprendizagem colaborativa que a gente escutava nos congressos, né? Todo mundo balançava a É, cabeça, mas depois voltava para a sua escola e a rotina possivelmente engolia a todos e todas, e eles não conseguiam implantar isso na sua prática diária, não é? mas você E sabe, Paulo, que tem um aspecto aí bem interessante, e que eu tenho lido muito a respeito disso, que é a necessidade de você pegar o currículo da escola e pensar o que é efetivamente essencial. Porque a sim, escola, ela tinha um plano de aula que ia o ciclo, pelo fato de ter um ciclo anual, e do começo ao fim do ano, o mesmo planejamento. O professor fazia um plano anual e ponto. De repente, quando chegou a pandemia, ele não parou para fazer um novo plano. Ele continuou dando as aulas como se ele fosse cumprir o plano previsto inicialmente. E ele não se deu conta, muitas vezes, que tem que parar e fazer um novo plano. E a mesma coisa vai acontecer daqui a alguns meses, ou daqui a alguns dias, ou a gente não sabe mais quando será. Quando ele for para frente, o que ele vai ter que fazer para pensar nesse novo plano? E tem um conceito que está sendo muito utilizado, que é a ideia do emagrecimento curricular. Quer dizer, pensar no isso. que é efetivamente essencial dentro do currículo. E é por isso que muitas vezes a escola quer trabalhar um excesso de conteúdos, e esse excesso de conteúdos ela não pensa naquilo que é o mais fundamental. Se tudo é essencial, nada é importante. Né? Se tudo é É. importante, nada é importante. Né? E é interessante, quando as pessoas pensam em mais de três prioridades, eu já vejo que aí já foi embora, porque na verdade prioridade deveria ser pouca coisa. E É, a BNCC, na verdade, ela já dava pistas para nós, né? Ela dá pistas para nós de como o currículo pode e deve ser. Primeiro, por habilidade e competência. E aí eu tenho. Ontem eu escutei dois relatos. Por quê? Como você está vendo aqui atrás, tem um banner Escola das Famílias, né? E aí, muitos pais, muitas pessoas procuram para falar. E alguém estava dizendo para mim que uma criança autista ela estava participando muito mais das aulas remotas do que ela participa normalmente na sala. Então, essa aula remota trouxe para ele uma inclusão num mundo em que ele já é nativo. Quem são os imigrantes, os retirantes, são os adultos aí, professores da Idade Média, que têm que encontrar com alunos da Idade Mídia. Então, aí acaba criando um contraponto aí que nem sempre é bom. Agora, esse emagrecimento curricular, a BNCC pode dar sinais, né? Porque ela, como trabalha com competência e habilidade, ela ajuda. Mas quais investimentos, assim, uma pergunta muito importante, quais os investimentos que você sugere que uma escola particular, nesse momento de crise, com possível inadimplência, evasão, o orçamento já estava fechado e esse orçamento sofreu uma turbulência, como que um gestor, que um professor de escola particular, porque o professor está se desdobrando, e aí fica a dúvida, será que eu vou ter emprego amanhã, né, com toda essa hibridez que o sistema tá dando, com plataformas que já dão aulas prontas, com o Enem prestes a ser adiado, são muitas variáveis. Assim, quais sim. os investimentos essenciais? Porque assim como o currículo tem que emagrecer, o orçamento também vai ter que se repensar, né? Uhum, uhum. Pensar em investimento é pensar, bom, eu tenho caixa ainda para fazer investimento. Se a escola não tem esse caixa, ela vai ter que, primeiro, tentar se organizar financeiramente para ter algum caixa, porque o orçamento desse ano ele estava fechado. Então, se a escola consegue fazer economia com algumas coisas, então tem pais que acham, porque a escola está fechada, não está gastando energia elétrica.
esse valor é um valor pequeno, né? Mesmo porque na maioria dos lugares estão cobrando o mesmo valor mensalmente, né? Ah, não está gastando tais coisas que o presencial gasta, que são valores pequenos. Então, primeiro é pensar como é que eu faço negociações com o banco, negociações com os próprios planos de governo que estão sendo feitos aí para conseguir ter um recurso e jogar um pouco para frente, sem entrar em dívidas daquelas que são impagáveis, né, mas Sim. dívidas com juros muito baixos, usando crédito mesmo do BNDES, coisa do tipo, né, para que possa ter algum recurso, primeiro para pensar na formação dos professores. Definitivamente não dá mais para as escolas serem pegas de surpresa em relação à formação dos professores. E os professores, por sua vez, eles precisam pensar na sua própria formação. Os professores, cada vez mais, eles precisam perceber que nós vamos ter esse conflito intergeracional. Uma escola tem todas as gerações. Tem lá da geração alfa os baby boomers, todo mundo está dentro da escola, né? Sim. E as pessoas têm que se adaptar a essa geração alfa que está aí. Então, os professores têm que se preparar para enfrentar todas as necessidades tecnológicas. E como é que ele faz com que essa aula fique atrativa? Portanto, a formação me parece fundamental na questão de investimento que eu ainda possa fazer. Como eu estava falando, a comunicação. Se eu não tenho uma boa comunicação, eu tenho que me preparar para ter uma boa comunicação. Então eu vou precisar me cercar de pessoas que me ajudem a fazer isso, né? Porque tem algumas das consultorias, etc., eu conheço muitas, que chegam na escola e falam, não, vamos cortar tudo que é importante para que você consiga ficar positiva, né? Só que acaba cortando tanto que a escola começa a não ter mais qualidade. Então, o dimensionamento que tem que ser feito do que cortar nesse momento para poder fazer um investimento que lhe provoque um retorno, que melhore a relação com as famílias. As famílias precisam ser acolhidas, os professores precisam ser acolhidos. E aí eu coloco um investimento que me parece absolutamente fundamental. Para eu ter um bom acolhimento, a escola foi abandonando um serviço que ela já teve há muito tempo, que era o serviço de psicologia, né, que é o serviço de como é Perfeito. de ter profissionais dentro da instituição que saibam preparar os professores para escutar esses alunos, para entender esses alunos, para que os professores cada vez mais ampliem a sua capacidade de escuta e que no futuro, quando tiver abertura, eu tenho espaços para isso acontecer, porque muitos conflitos diferentes nós teremos. E esse espaço será muito importante. Inclusive as famílias. Como é que eu posso escutar melhor as famílias? Que serviço é esse que a escola precisa ter para escutar as famílias e poder atendê-las de acordo com as suas possibilidades? E que a família fique satisfeita de perceber a transparência, a integridade e como é que a escola lida com essa dificuldade, com essa crise que está acontecendo. Isso que você falou é tão interessante. Esse projeto Escola das Famílias é o quê? Pode olhar que ele é no plural aqui, né? Porque em cada escola a ideia é que a gente tenha para cada segmento, no mínimo 4 encontros por ano com os pais, fora desse negócio de nota, para conversar sobre educação do século XXI, competência socioemocional, preparação do projeto de vida do filho com o filho, né? E aí seria uma forma de atuar. Quando a gente estava começando a implantar, aí chegou a pandemia. Aqui tá, o pessoal da Elo Consultoria está falando justamente, os professores tiveram que se reinventar, reciclar e buscar conhecimento. Muitos não sabem nem sabiam trabalhar com o ensino híbrido, o que é interessantíssimo para esse período. Como é que seria a orientação educacional nesse período? E isso vai ao encontro da pergunta que eu ia te fazer. Como é que a gente vai pensar agora o planejamento pedagógico?
como que a avaliação pode se dar, né, Laureli, nesse período? Você que é um mago aí dos números, das notas, é, da época que eu te conheci, você era a pessoa que sabia e sabe colocar uma escola preparada para o Enem sem pensar só em nota. Então tem algumas perguntas que os pais fazem que os educadores também que estão sendo orientados fazem. Como que a gente lida com o planejamento, como lidar com a avaliação em ensino remoto, como fechar esse bimestre e como fechar esse ano. Porque já tem gente pessimista falando que o ano já foi embora. Né? E a gente que está no chão da sala e da escola sabe que não é bem assim, né? Cada dia é um dia diferente. Em São Paulo, por exemplo, o mês de férias oficial é o mês de julho. Sim, em Minas Diferente, por também. exemplo, de Belo Horizonte, que é um período, Não, é de recesso. recesso e as férias oficiais são no começo do ano. Entretanto, muitas escolas anteciparam seu período de férias. Teve escola que tirou férias no mês de abril. Ou seja, ela vai ter um segundo semestre gigante. Elástico. Algumas tiraram 20 dias, deixaram 10 para depois. Né? Então, há uma diferença muito grande da estratégia que cada escola utilizou, exatamente porque ela foi pega de surpresa. Algumas optaram por antecipar férias para poder dar conta de se preparar para poder voltar e com a expectativa que poderia acabar logo o período de isolamento. Como não acabou e as escolas voltaram, elas voltaram com o mesmo problema. Né? E aí, esse momento de parada para replanejar, porque, como eu dizia, como o ciclo é anual, as escolas não faziam o período de replanejamento. E tem dois replanejamentos. Um, quando você faz o replanejamento utilizando ensino remoto, e aí você tem que pensar que a conclusão do ano, ela não acontece nesse ano ou em qualquer outro ano. A gente tem que pensar na questão da educação como um processo que é contínuo. Ou seja, definiram que você tinha tais coisas para trabalhar num determinado ano e nunca pensam no conceito espiral. Quer dizer, se eu estou pensando naquilo que é essencial, naquilo que eu estou fundamental e que é fundamental e eu estou replanejando, eu vou retomar determinadas coisas ampliando os conceitos que eu estava trabalhando, mas sempre com o foco no que é essencial. Se eu colocar todas as minhas fichas para tentar aprofundar ao máximo, para depois pensar lá na terceira série do ensino médio, que eu vou voltar a esses assuntos por causa do Enem, a gente está com uma visão, ao meu ver, errada. Né? Uhum. Então, como a gente tem as retomadas de planejamento, só que quando chega na questão da avaliação, aí de novo a escola começa a ter todos os seus receios, porque a escola que foi pautada na avaliação da fiscalização, aquela coisa que eu preciso fiscalizar a execução da prova, etc., ou seja, a escola pautada na prova, essa escola está encontrando muito mais dificuldade, quando ela não está vendo a avaliação como sendo uma avaliação formativa, como sendo uma avaliação que é processual e que tem vários momentos diferentes de avaliação. Então, me parece que, ao retornarmos dessa situação que nós estamos vivendo, nós vamos precisar fazer uma coisa importante, que é uma avaliação diagnóstica, para entender quais são os espaços, quais são os gaps que ainda tem do que é essencial que eu preciso trabalhar. E não eu pensar, bom, eu preciso que eles tenham todos o conhecimento máximo. Não, eu preciso que eles tenham o conhecimento essencial. Para ter o essencial, o processo tem que ser pensado de forma reversa. O que significa isso? Primeiro eu tenho que pensar o que eu vou avaliar, porque eu pensei o que é essencial, eu penso naquilo que eu vou avaliar lá na frente, aí eu penso no processo de aula que eu vou ter durante aquele período, para que eu trabalhe os conceitos essenciais, para que depois ele possa ser avaliado naquilo que é essencial. E que não é prova. Eu tenho, durante o processo, vários momentos.
Aqueles que deixaram para fazer só a prova, que também pode ser feita sem nenhum problema, né? Mas a escola está com receio, algumas, de que mas os alunos vão entrar em contato, os alunos vão se comunicar, como se isso fosse o maior dos problemas. Né? Quer dizer, o conceito de avaliação está em discussão. E o conceito do que é ano está em discussão. O tempo e o espaço da escola está em discussão. O tempo não é mais o tempo de um ano, o tempo não é mais o tempo de um semestre ou de um bimestre. O espaço escolar, ele se modificou. Eu tenho o espaço remoto, eu tenho o espaço presencial. Eu vou ter o espaço onde eu vou poder atender centenas ao mesmo tempo com uma única aula, e eu vou ter o espaço onde eu vou poder reunir grupos particulares ou até o ensino personalizado através de plataformas que realmente possam fazer esse trabalho de atender o indivíduo na sua especificidade. E isso cada vez mais me parece que vai ser uma necessidade da escola. Como você estava contando o caso do menino autista, né, e que de repente ele se encontra na questão da tecnologia e ele não tinha acesso, a acessibilidade ao conhecimento estava absolutamente interrompida. E com a tecnologia, ele tem um acesso absolutamente diferenciado. Né? Então, é muita revisão junta para ser feita, mas é esse processo que a gente vai ter que fazer durante esses próximos períodos. É praticamente uma escala de Pareto, né? Assim, tempo, espaço, técnica Pomodoro. A escola vai ter que fazer uma série de coisas que ela antes não fazia. O pessoal está comentando aqui, Laureli, olha, a Denise está falando, talvez seja a ocasião de tornar a escola viva e revolucionária, o chacoalhado chocalho, né, necessário que ela precisava. O Zezuquim está dizendo, a avaliação tradicional em espaço remoto será apenas para ampliar a consulta no Google, se não tiver uma maneira criativa com a ruptura da realidade atual. Nesse aspecto eu estou vibrando porque eu sempre achei que só a avaliação baseada numa prova individual, ou 3 provas, 4 provas, aqui em Belo Horizonte tem uma escola que dá 5 provas na etapa, e que os alunos têm pouquíssima chance de mostrar a sua criatividade com teatro, com arte, com currículo STEAM, variando por estações, com ensino híbrido, aula invertida. Então todo mundo falava, esse Paulo é muito sonhador. Legal. Sonhador, agora as pessoas estão convidando para conversar com elas de novo, né? O sonhador virou alguém que pode dar alguma alternativa. Por quê? Porque nós temos uma pergunta essencial com os 7 minutos que a gente tem aí agora. Como é que vai ser essa retomada, né? Porque está todo mundo falando do novo normal. Olha, para te falar a verdade, eu acho esse conceito assim, preocupante, porque tem algumas escolas que elas são residuais por natureza. Elas vão ser conservadoras mesmo, elas vão ser tradicionais mesmo, e vai ter público para ela. Vai ter público. Porque tem sempre alguém que é mais tradicional e conservador. É o que eu chamo de escola táxi. Aqui no livro tem um capítulo que chama Escola Táxi, Escola Uber. Né? Então, como é que vai ser essa retomada, hein, Laurélia, essa acolhida desses meninos? Eles vão voltar assustados, alguns enlutados, né? Aí você falou da psicologia na escola, é uma coisa essencial, porque alguns perderam o vovô, perderam parentes, ficaram vendo esses números toda hora na televisão, vendo caixões, e aí a escola vai ter que ser um espaço mais acolhedor para essas pessoas, né? Acolher a dor dessas pessoas, desses alunos. E está todo mundo falando do novo normal. O que você pensa sobre o futuro das escolas particulares? Bom, alguém falou aí no chat, né, que, puxa, chegou o momento para fazer essa revolução. Talvez seja essa a grande oportunidade, né? Essa volta, ninguém sabe exatamente quando vai ser e como vai ser e se novas ondas acontecerão. A gente tem notícias de casos da França, de escola que abriu e teve que fechar novamente, porque apareceram vários casos. Né? A gente tem notícias da Coreia do Sul, de escolas que abriram e tiveram que voltar atrás e fecharam. Então,
Uma coisa é a questão da higienização da escola, que tem vários e-books aí circulando no mercado, né, falando de todos os cuidados que devem ser tomados, do distanciamento, etc. Só que aqui em São Paulo, por exemplo, já começa a se falar, no São Paulo está acostumado com rodízio, né, de ter 20% dos alunos na segunda-feira, 20% na terça, 20% na quarta, 20% na quinta e 20% na sexta. Ou seja, os professores enfrentarão uma situação de volta desses alunos de um jeito que eu não consigo imaginar a possibilidade. O primeiro momento vai ser de grande confraternização. E os professores têm que dar espaço para essa confraternização. Mas vai Sim. ser uma confraternização que vai ter que ser à distância, eu vou ter que continuar trabalhando, conflitos vão surgir, eu tenho que ter uma preparação para lidar com esses conflitos vão invadir a família, né? É muito legal a expressão que você usou, o acolhedor, de acolher a dor, né? Porque isso Sim. vai ter acontecido, né? De pessoas que faleceram das famílias, pessoas que os pais perderam o emprego, dificuldades financeiras, dificuldade de ordem diferente, a própria questão do isolamento. Os adolescentes, as crianças, eles ficaram simplesmente longe de tudo. Eles não têm mais o momento do reencontro com os amigos na festa de aniversário, eles não têm a viagem que eles podiam fazer, eles não têm o jogo de futebol que eles tanto gostavam, as meninas Nossa, não podiam dançar, etc. Quer o dizer, quantas voleibol. coisas aconteceram, o voleibol, quantas coisas eles foram privados. Então, é como se eu pegasse uma pessoa que ficou num presídio e tivesse que readequá-lo a uma sociedade. Só que é uma sociedade com novos elementos. Eu não gosto muito desse novo normal, porque normal parece que a gente volta a uma situação de que a escola era normal. A escola não era normal. Nunca A foi. Nenhum escola dia era foi um igual ao lugar. outro. É. Exatamente. Os dias não eram iguais aos outros e as escolas tinham procedimentos que estavam descolados da realidade desses alunos. Então, ela vai ter que estar adequada ao que é a situação desses alunos, mas é uma nova situação em que a tecnologia que estava totalmente fora da realidade, agora ela ficou imbricada, ela está completamente imbricada. O conhecimento agora ele pode, de fato, ser conquistado de outras maneiras. O professor, de fato, passa a ter um outro papel. E o papel de ser o cara que é um educador que resolve os conflitos, ele precisa ser ajudado para estar preparado para isso. Na mesma medida, eu dou tanta importância para isso, da mesma forma que eu estou dando para orientação de tecnologia, etc., e de todas as metodologias ativas, de aula invertida, etc., se ele não tiver um bom preparo para acolher esses alunos, só que ele precisa ser escutado, ele, professor, para estar preparado para isso. Isso é fundamental para que a gente possa pensar, e sem contar que cada escola vai ter uma solução, em função de número de alunos, em função de estrutura física, em função de vários fatores que são diferentes nas escolas. E aí, Laurélio, eu penso que, e eu já te disse isso offline, vou falar agora público para ficar registrado. Eu penso que figuras como você, com a sua expertise de consultor, de palestrante, de pessoas que podem oferecer oficinas para o mercado e cursos, serão fundamentais. Né? Você sabe do apreço que eu tenho, da admiração que eu tenho pelo seu trabalho. Será um momento em que todos nós vamos ter que já começar a fazer essas perguntas que você faz e tentar dar essas respostas que nós estamos procurando aqui. O momento agora é o momento de coalizão, de união. Eu quero te sugerir, faça cursos lá pelo Simpla. Para ganhar escala, nós vamos ter que precificar de uma maneira mais barata agora, para os professores entender. Eu divulgarei os cursos, porque nós precisamos de juntar o time de educadores que são semeadores para poder jogar as novas sementes para os novos tempos da educação. Por isso é que eu quero te agradecer por essa live, convidar para outra, tentar criar algum projeto aí
porque ouvir é sempre bom, é o momento da escutatória. Esse momento é o momento... eu trabalho no meu primeiro capítulo do livro, que a escola é um lugar de dores, né? Tem o educador, tem o coordenador, tem o avaliador, né? Tem o indicador, só que o nosso aluno precisa ser vencedor e empreendedor, né? Assim como também os professores. Para isso vai precisar de um formador, aquela pessoa que ajuda a formar a pessoa mesmo enfrentando dor. E aí eu quero te agradecer pelo tempo que você nos ofereceu aí. Esse vídeo vai para o YouTube. E eu vou espalhar para quem eu puder aqui em Minas Gerais. Gostaria muito de te trazer aqui pessoalmente numa outra possibilidade. E vamos em frente. E gratidão e alegria pelo tempo e pela belíssima explanação que você fez para a gente. Incluindo o teu componente aí da dor, nós teremos todos lutadores. Nós vamos ser lutadores. Vamos lutar. Os alunos, os pais, os professores, né? O Churchill falava uma coisa que era o seguinte: o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade, o otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Que tudo isso seja uma grande oportunidade para a gente ser melhor, para a gente se repensar, para a gente poder ser uma pessoa que ajude a ser transformador, para incluir mais um dor. Né? O nome da minha empresa é Devir. Devir Isso. É transformação. É transformação que a gente precisa, é transformação do homem, né? E que a gente possa transformar e ser um mundo que tenha sustentabilidade, um mundo que seja realmente muito melhor do que é hoje. Foi um prazer falar com você, Paulo, muito legal. Estou sempre aberto, eu adoro Minas Gerais, já trabalhei aí em instituição Sim. daí, e tenho muito prazer sempre que encontro, tenho muitos, mas muitos amigos mineiros, muitos, né? E vai ser sempre um grande prazer estar com vocês. Tá joia. Um abraço, Laureli. Gratidão e alegria. Boa semana para você também, e Paulo. vamos marcar outra. Eu vou te chamar depois. Tá bom, Tá Paulo, um abraço. Tudo de bom. Tá. Tchau. Tchau, tchau.